Pronto, boa tarde a todos. 15 de março, às 2 horas da tarde, vamos começar nossa aula de estatística computacional. E aí, tudo certo com vocês? Quem puder deixar a câmera aberta, é legal que a gente consegue, né, interagir melhor. E deixa eu ver como que a gente pode fazer. Tem umas coisas que eu queria falar com vocês, mas acho que eu vou falando aos poucos, né, quebrando a parte de conteúdo. Vamos à dinâmica de compartilhamento de tela em relação aos exercícios. Então, vocês fizeram, mandaram para mim, eu dei uma olhada em todos eles, e agora cada um tem um tempo para apresentar o que fez, sem detalhes, é bem rapidinho, tá? Mas compartilha a tela e mostra o código, mostra os resultados. E fala quais foram as dificuldades que teve, se não entendeu alguma coisa, se fez, mas fez no automático, né? Se não sabe explicar o que está por trás. E a gente vai conversando, tá? E, por favor, fiquem à vontade para interromper. Eu posso falar isso por mim, mas eu vou fazer um abuso de autoridade e deixá-los à vontade para interromper os colegas também. E, bem, vamos lá. Giovanni, podemos começar com você? Pode. Tá, deixa eu compartilhar na tela. Então, vai achando aí. E aí os outros já deixam o esquema. Pronto, estamos vendo, Giovanni. Tá. Bom, esse aqui é o meu trabalho, aqui eu coloquei a aula, as funções que eu usei, e eu comecei gerando números aleatórios com duas funções diferentes, a do random e a do numpy. E aí eu gerei sem nenhum tipo de semente nem nada. E depois eu coloquei duas funções interessante que tem dentro dos dois módulos, no qual a do NumPy é de gerar direto a quantidade de amostras que você quer e depois a quantidade de... Você pega um set e você pode escolher dois números aleatórios dentro desse set, que é a do random. Aqui é um teste para ver se a semente funciona. E, bom, ela funciona. E... Tá, deixa eu te perguntar. E aí, quando você não diz qual é a semente, ele vai executar e já era. Você entendeu de onde vem a semente dele? O que ele faz? Pera, de onde vem a semente do... No caso, a semente do sem semente. A semente do sem semente, entre aspas. Tá. Se não me engano, é do clock. Tá, mas não é uma coisa fácil de entender, né? Não. Direta. Tá. E aí você fixou aí a semente. Tá. Isso. E aqui, depois, com a semente ainda, gerei um outro valor só para ver se mudou depois na próxima geração de número aleatório, mudou. Aqui são algumas... É função de plot de distribuição que eu fiz. E aí eu fui para alguns tipos de distribuição diferente e para os dois geradores de número aleatório, um para o NumPy e outro para o random. E aí eu calculei qual que é o nome? Estatística descritiva. Estatística descritiva, obrigado. E que estão aqui todas printadas. Em inglês é summary mesmo. E aí, aqui as distribuições, aí eu plotei com a média. Essa aqui é da uniforme. Tá, aí agora, peraí, volta lá no histograma, isso. Então, ficou com uma boa carinha de uniforme, né? Eixo Y é frequência, eixo X são os valores. Deixa eu só ver a legenda. Isso. Você gerou e converteu para ficar entre 0 e 1. Não. Elas já são entre 0 e 1. Nesse caso, ela já gera número real. Quando gera a distribuição uniforme, ela já vem como 0 e 1, ao menos que você fale para gerar inteiro, que aí é uma outra função. Lembrando que se você tem qualquer coisa entre 0 e 1, você tem entre qualquer coisa e qualquer coisa, né? Porque é sempre fácil escalar. Multiplica e transforma em inteiro, basicamente. E aí, pensando nessa questão do escalar, você tem um Gauss aí embaixo. O que é isso mesmo? É a mesma coisa, só que agora com uma distribuição gaussiana, mostrando onde são os desvios padrão e a média. Tá. E aí, como é que você gerou a gaussiana? Sobe lá no código. Aqui.
Aí no NumPy é só você passar o Mi e o Sigma, que é a média e o desvio padrão, e a quantidade de números que você quer, e ele já gera os valores aleatórios para você. E para o random eu tive que fazer uma lista, e indo de um em um. Aí, sobe só um pouquinho mais para eu comentar sobre essa questão. Não, no código mesmo. Aqui. Então, a gente vai ver o que é uma distribuição normal, e essa distribuição ela é bem definida, dados dois valores, que é o valor da média e da variância. Não é, então, matematicamente a gente fala variância, tá? É o sigma ao quadrado. Na hora de chamar a função computacionalmente, passou o sigma, só confere, Giovanni, depois se é realmente sigma ou se é variância, tá? Porque quando usa isso em paper, você tem que dizer o que é. Não, como assim? Se é sigma ou desvio padrão? Esse Se é sigma... variância... Pera, Isso. fiquei confuso. É Não, é desvio desvio padrão. padrão mesmo. É desvio padrão. É desvio padrão mesmo, né? Então, É. assim, sendo bem chato, a função poderia ser melhor. Ela deveria receber variância, porque a função matemática recebe variância. Mas, ok, você só precisa saber o que é que ela entra, né? O que é que ela recebe. Não, mas eu acho que ela recebe o sigma e o desvio padrão, porque quando você vai fazer aquela divisão da gaussiana, é por desvio padrão. Tá, mas raiz de variância. Tá? Funciona também, porque você define Beleza. a distribuição normal dessa forma. Entendeu? Não sai daí não, sobe lá. Não, é que eu ia lá embaixo para dar spoiler, mas enfim. Tá aqui. Não, Do... volta a minha equação. Aqui. Isso, aí, pode ser, legal. Então, você já usou uma função que já gera para você um número aleatório seguindo uma distribuição normal. Isso. Né? Uhum. E se você quisesse uma distribuição maluca que não tem já implementada, o que você faria? Eu quero uma distribuição elíptica. Então, aí tem umas formas de poder fazer isso. Se eu quiser uma distribuição elíptica, eu poderia gerar uma elipse e adicionar barulho dentro dela, adicionar ruído dentro dela. Entendeu? Não entendi. Professor, o que você perguntou é se caso você tenha uma distribuição elíptica e queira gerar a curva dela, ou você quer gerar a distribuição elíptica? Tá. Eu acho que você pegou o que o Giovanni pensou. Não, eu quero gerar uma distribuição, eu quero gerar um número aleatório seguindo uma distribuição qualquer. Eu dei exemplo da elíptica. E nem sei se existe, né? É só o desenho da elipse. Eu acho que é o que o Giovanni falou mesmo, né? Em vez de você ter uma equação que é uma equação gaussiana, da qual você tem os números variando dentro daquele intervalo, você pode ter uma equação elíptica, que os valores vão variar dentro daquela equação, respeitando aquela equação. Não. Eu imagino que isso vai gerar uma distribuição. Eu acho, né? Não, ok. Mas como que você vai gerar essa distribuição? Não gerar distribuição, gerar um número que siga essa distribuição. Escrevendo a equação da elipse e fazendo os números variarem dentro da equação da elipse, eu acho. Quase. A primeira parte, perfeita. Você vai ter que saber qual é a forma funcional da distribuição alfa. Essa é a primeira parte. Eles vão ter que também obedecer a frequência, né, daquela distribuição. Isso. E aí, para que obedeça a frequência, quem tem palpites, sugestões? Tem que estar dentro de um intervalo? Sim. Que é o raio, né? Tá dando bem. Dentro o raio da elipse. Dentro de intervalo, não. Não? Ok. Não. Bem, a gente tem que usar a função, pensar nas frequências, e para isso eu vou ter um intervalo. Vou falar para vocês, né? Acho que vocês foram bem aqui no caminhar. Onde que eu queria chegar? Tendo uma distribuição uniforme, você gera qualquer outra. Então, isso em sistemas estocásticos, a gente vê uma conta bem bonitinha, que são as funções geratrizes. E você consegue gerar qualquer distribuição usando a distribuição uniforme.
porque ela é justa o bastante para ir do mínimo ao máximo, com a mesma probabilidade. E aí, se você insere isso dentro da equação que você quer chegar, você consegue gerar isso. Tá? Então, isso é importante, porque às vezes você vai precisar de uma função que não está implementada. Não precisa desesperar. Usa a uniforme e aplica na equação. Tá? Quem tiver curioso pode fazer até isso como exercício. Pega uma distribuição que acha que possa ser interessante, gera a uniforme e coloca lá dentro. Tá? Pode ir lá, Giovanni. Continua aí. Tá. Aí aqui a gaussiana, que eu já falei. E aí eu sigo a mesma ideia para poder fazer com a triangular. Que a triangular, você vai ter aqui no meio o valor de moda, que é o valor mais frequente. E no meu caso aqui eu coloquei como sendo a média, que vai ser também a mesma coisa. Já que... Ficou um triangular simétrico, né? Então a Isso, moda nesse bate na caso mediana. da simétrica. Vai ser a moda e a mediana vão ser iguais. E Moda mais agora, média, tudo igual. já na assimétrica, já não vai ser a mesma coisa, já que a média vai estar aqui e a moda vai estar aqui. Excelente. Depois faz um testezinho só para ver. Vocês vão ver com o Reinaldo, eu acho que ele vai falar sobre isso. É difícil reproduzir pontos que não tem ponto de descontinuidade da derivada, né? Com a quina você vem com a derivada aqui, né, bonitinha, e depois muda completamente para cá. Então, na quina, como a derivada muda muito rapidamente, ela não está tão bem definida, às vezes é difícil gerar distribuições. Tenta gerar depois, Giovanni, um triângulo muito, muito, muito bem definido, com bins bem pequenininhos, para ver se você consegue uma quina bonita. Só por curiosidade. Tá bom. Tá? Tá, aí partiu para a parte dos percentiles. Os percentiles é uma ideia de ver a população que tem dentro daquela distribuição e ver até onde a porcentagem chega, passando como se fossem seções mesmo da distribuição e ver quanto que está dentro dessa seção da distribuição. Aí começando pela uniforme, bom, a ideia é que a uniforme, a seção esteja exatamente naquele valor de X. Então, o 10% tem que estar realmente próximo do 0,10, já que ela é um retângulo, né? Excelente ideia. Você, colocando entre 0 e 1, você consegue fazer esse mapeamento, né? Uhum. E, bom, aí tem de 10%, 25%. Então, a parte do 0 até essa linha tem 10%, do 0 até essa linha aqui, 25%, 50%, e vai indo assim, progredindo dentro da distribuição. Mas já quando a gente parte... Deixa eu comentar isso. O que você tem aí são percentis. Então, você tem que 10% dos valores gerados estão ali. Nesse caso, como a distribuição é uniforme, a frequência e o tamanho do intervalo são coincidentes. Né? Acho que é o que você vai mostrar que não acontece no exemplo de baixo. Na gaussiana agora. Mas a gaussiana, ela tem um fator interessante de que essa distância da média aqui até aqui, onde fica 34%, 34,1% da população, mais ou menos, é a distância da média até o próximo desvio padrão. E, bom, aqui eu fiz de um jeito que bateu realmente, isso aqui não fui eu que coloquei na mão, eu calculei para poder bater. E vai, aqui é primeiro o desvio padrão, aí aqui é 2 vezes o desvio padrão, aí 3 vezes o desvio padrão, e esse percentil ele vai indo de 34% para 13%, depois 2%. Então, começando daqui, eu iria até aqui mais ou menos, eu tenho 2% só da população. E aí depois do 0 até aqui eu tenho 15% da população, então aqui dentro eu teria só os 13,7% da população de todas as amostras. Aí sobe lá, mais uma pergunta de provocação. Quantos desvios padrão, eu acho que o plural fica só para o primeiro, quantos desvios padrão você precisa para cobrir toda a distribuição? 4? Não. Não.
Quem mata a charada? 3, não? Não. Ah, tá. É entre 3 e 4. Então, Não. não? Quantos desvios padrão você precisa para cobrir toda a distribuição? 6. Eu acho que ele falou 8. 5, então. 8. E aí? Bem, quem tentar algo diferente? Esses números não estão funcionando. Teria que pensar na variância. Não, é a mesma coisa. Quantas variâncias ou quantos desvios padrão? Posso até falar a mesma coisa. Agora já entreguei, né? Porque se eu posso falar a mesma coisa, porque isso divergiu. Eu preciso de infinitos. Eu não consigo cobrir toda a distribuição. Porque a distribuição normal, ou a gaussiana, ela tem suporte infinito. Ela vai ter uma probabilidade não nula de encontrar valores, mesmo muito grandes e mesmo muito pequenos. Tá? Na prática, a gente vai truncar. A gente vai dizer, às vezes, né? Eu quero entre o mínimo e o máximo. Mas, matematicamente falando, ela tem suporte infinito. Ela admite valores não nulos para qualquer domínio, para qualquer intervalo do domínio. Tá? Por isso que isso vai crescendo, né? Você com um desvio padrão de um lado e para o outro, você cobre 68% dela. O 2 de um lado para o outro, vai aumentando. Mas não vai chegar a 100. Nunca. Tá? Vai lá, Giovanni. Aí agora eu repeti para o triangular. E o triangular, ele é bem parecido, quando é simétrico, bem parecido com a da gaussiana. Só que ele não pode pular. Mas aí, quando vai pro triangular não simétrico, começa a ficar um pouco mais interessante. Você vê a diferença de tamanho aqui entre os percentis e que a quantidade que precisa para poder pegar uma certa parcela muda bastante. Isso. Então, o percentil não é um intervalo regular. Né? O gráfico deixa isso claro. E esse aqui, frequência regular, de tamanho ainda mais claro, porque só esse pouquinho aqui acaba pegando 10%, enquanto todo esse resto aqui já precisa de todo esse resto aqui para pegar 10% da população. Isso pegando daqui pro 1 e daqui pro 0. O Giovanni. Alguém perguntou. Desculpa, pode ir, Luan. Como foi que você gerou essa distribuição? Você pode subir um pouquinho, por gentileza? Claro. Aqui. Random.power. Você usou uma função, não? Aí é triangular. Triangular também é random.triangular. Ok. Foram todas com funções direto do NumPy. Tem muita função para gerar número aleatório. Olha que legal. Não sabia. Descobri agora. Então, precisa de quase tudo. O Léo falou, se não tiver uma, muito difícil. Provavelmente vai ter lá no meio do NumPy de algum jeito ou de outro. Que legal. Giovanni, vou pedir para você pausar agora. Ficou muito bom o que você fez até agora. Vou só passar para os outros, para todo mundo falar um pouquinho. Tá? Show. Valeu, obrigado aí. Próximo. E aí, quem quer? Quem topa? Boa tarde aos que eu não tinha falado ainda. Vamos? E aí, Matheus? Posso falar? Então vamos lá, Jaque. Compartilha a sua tela, por favor. E aí fala da parte que o Giovanni já falou, só passa rapidamente para ver se tinha alguma coisa que eu queria falar. E aí, com detalhe, apresenta a parte da visualização. Tá. Vocês estão vendo a minha tela? Tá, deu certinho. Tá, joia. Deixa eu fechar aqui. Apareceu aqui no meio. Bom, então dessa parte que o Giovanni falou, vou passar bem rápido, né? Basicamente, como gerador de números aleatórios, eu escolhi o PCG 64 bits, né? Que ele tem um período de 2 elevado a 128, um período bem grande. Eu dei uma lida a respeito, ele é um dos mais eficientes, né? Por isso que eu escolhi ele. Daí aqui, por exemplo, né, de início, variando as sementes,
os geradores, as distribuições, né? Eu peguei 2 geradores, instanciei eles com a mesma semente e vi que eles produziram a mesma sequência, né? Aqui seria o histograma deles, né? Com 1000 partições, 1000 bins, para realmente deixar reservado ali um bin para cada partição, né? Então segue são iguais, né? Daí depois eu fiz testes com outros, né? Variando, você vê aqui com 10 bins, né? Você vê realmente ali, né? No caso aqui eu usei a distribuição uniforme, né? Gerei números inteiros seguindo a distribuição uniforme. E aqui um outro exemplo, com uma quantidade menor de elementos gerados, né? A gente vê que, assim, digamos, né? A carinha não fica tão bonita quanto a outra, né? Porque você tem uma amostra menor da sua distribuição, né? Então, essa parte aqui vou passar bem rápido. Também pensei, assim, dei uma olhada nas distribuições, né, que existem. Escolhi aqui a normal, né, com diferentes bins, aqui com 10 bins, com 100 bins. A exponencial, né, que você vê que fica direitinho, né, no caso eu usei 1 milhão de números gerados, né, então você tem uma representatividade boa, né, e aqui a triangular com 1 milhão, diga. O seu triângulo ficou legal lá, aqui, né? Isso porque assim, quanto mais elementos você gera, melhor vai ficar, né? Mais bonitinho vai ficar. Então aqui com 10 bins e aqui com 100. Mais grosseiro. Eu ia comentar sobre a exponencial, o Valdivino vai falar bastante sobre isso com vocês. Sobre a distribuição exponencial. Isso tem a ver com os processos de Poisson, processo de Markov. Então é bom que vocês já vão ganhando alguma intimidade com essa distribuição. Sim, é interessante ver os parâmetros de cada uma, né? No caso aqui da triangular, dá para ver meu mouse também ou não? Dá. Aqui na triangular você tem o left, né? O pico, que seria a moda, né? E o right, né? Então, você pode ir variando isso para ver o triângulo assimétrico, né? Digamos assim. Daí, para calcular as métricas da estatística descritiva, né? Inclusive aqui gerei o array com 5 números, né? E esse aqui ele falou não, né? Ele ia começar ele falou uma parte só, né? Já misturou, mas pode passar esse rapidinho, né? Tá, porque essa sequência de 100 números aleatórios eu uso bastante ela depois, né? Então, aqui calculei as métricas, né? Uma parte que eu acho que ele não comentou foi aquela da média como uma soma ponderada, né? Porque se você for pegar, digamos assim, toda a sua sequência e fizer a média, você vai obter um valor, né? Seria uma média simples, né? Você poderia pensar em uma média ponderada, mas aí você poderia pensar, mas então cada elemento vai ter frequência 1, né? Como que seria isso? Então, se você pegar os elementos distintos, né, da sua sequência, e para cada elemento você verificar a frequência que ele aparece, né, você consegue fazer uma soma ponderada, né, do elemento distinto vezes a frequência dele, né, e somar e dividir pelo número de elementos ou a somatória dos pesos, né. Então, o somatório das frequências que vai dar exatamente o número de elementos. Exatamente. Daí eu calculei aqui, né? Todos deram, por exemplo, a média normal, né? E essa média ponderada pelas frequências, né? Deixa eu passar rapidinho aqui. Tá. Aqui nas visualizações que ele parou, né? Isso. Então, primeiro eu fiz uma série temporal, né? Peguei aquela sequência inicial lá de 100 números aleatórios, no caso eu peguei 100 números inteiros aleatórios, né? E até para dar digamos assim, né, para ficar um pouco diferente, eu considerei essa sequência como sendo a sequência dos alertas diários de hidrologia, né?
E eu gerei uma outra sequência de mesmo tamanho, né, 100, como sendo a sequência dos alertas diários de geologia. Só que no caso aqui, para não ficar tão poluído o gráfico, eu coloquei aqui que de geologia varia de 1 a 5 e hidrologia de 1 a 10, né? E daí eu plotei essas duas séries temporais, né? Coloquei uma data inicial, 100 datas aqui, né? E daí esse azul seriam meus alertas de hidrologia e o marrom meus alertas de geologia, né? Então pensei em fazer assim. Depois, em relação ao gráfico de barras, além daquela sequência de 100 números, eu também queria ver, assim, não com números, né? Mas, por exemplo, com uma lista de frutas, inventei uma lista de frutas aqui, né? Com as frequências, e daí aqui o gráfico... deixa eu... aqui... isso, para ficar melhor. O gráfico de barras na horizontal, na vertical, né? Esses dois em azul são referentes à sequência dos 100 números, né, aleatórios, e esse em verde são referentes àquela lista de frutas, né, que eu inventei para ter um exemplo não numérico, né. Daí também fiz o gráfico de pizza, né, aqui explorei algumas opções, digamos assim, dos gráficos, né, por exemplo, nesses aqui eu coloquei o percentual, né, de que cada elemento aparece na minha sequência, né, e nesses aqui eu usei aquela opção Explode, né, que você consegue destacar aqui partes da sua pizza, né, você pode destacar, digamos assim, bastante ou só um pouquinho, né, de acordo com os valores que você coloca nesse array aqui. Uhum. E aí, isso, pessoal, é legal para vocês usarem até nas apresentações de vocês, né? Quando vai separar dados de alguma forma. Vou separar treinamento, validação e teste da rede neural. Faz uma figurinha assim, né? E destaca alguma coisa. Melhor do que pegar, fazendo PowerPoint, pegar um negócio pronto. Sim, eu acho que esse trabalho foi bem legal, porque deu várias ideias, assim, né? Quando a gente precisar. E daí o box plot, né? Aqui eu calculei algumas medidas só para validar realmente se a plotagem estava correta, né? Seguindo aquela ideia lá de o primeiro quartil, o segundo quartil a mediana e o terceiro quartil, né? Aqui no caso, eu fiz 3 gráficos do box plot, né? 3 figuras, aliás. Essas aqui são referentes àquele meu array de 100 elementos, né? Mas o que eu fiz? Nesse caso, para essa figura, eu peguei toda a minha sequência, né, de 100 números e gerei apenas uma caixa para eles, né? Representando toda a minha sequência. Então, aqui também explorei diferentes opções, né? Por exemplo, aqui tem esse para coloração, né? Aqui que faz um chinfrado ali na mediana, né? Aqui ele na horizontal. Daí eu peguei aquela minha lista de frutas e fui adicionando elementos, digamos assim, até eu achar um que dava um outlier, né? Minha lista de fruta tinha essas frequências aqui. Daí, se eu inserisse até o 15, ele não considerava como outlier, né? Quando eu inseri o 16, ele colocou como um outlier aqui, né? Essa bolinha aqui. Deixa eu comentar, volta lá, por favor, isso. É muito bom isso de torturar os dados, né? Você tem que fazer, né, um milagre ali para mostrar as coisas. Então, parabéns, foi ótima ideia e ficou claro do jeito que você apresentou. E sobre essas variações, para quem está começando, é bom fazer várias, né? Ver como é que fica. Depois você vai ver que Jaque, coloca, por favor, no terceiro. Vamos ver se a gente concorda o que é o terceiro. Não, ali dos passaportes. Você fala esse aqui? Isso, esse aí. Esse é o que me agrada mais. Acho que é o mais comum, mais simples. Não precisa pôr cor, não precisa pôr um chanfrado. E deitado me dá muita agonia. Confesso para vocês. Quando eu vejo um boxplot deitado. Não está errado, né? Mas é porque, assim, o que todo mundo está acostumado a ver nos artigos é assim. Tá? Então, esse é o legal. Ele talvez seja uma coisa que vocês não viram ainda, alguns de vocês.
A maioria já sabe tudo que estava antes, o que é médio, o que é desvio padrão, então não vou discutir isso com vocês. O Boxplot, a Jaqueline apresentou muito bem. Então, você tem uma faixa ali no meio que mostra o quê? A mediana ou o segundo quartil. Isso. Ou não o é a média. 50º percentil. Né? Isso, não é a média. Isso é importante, porque muita gente olha e vê, esse cara aqui, né, em destaque no meio, deve ser a média. Em uma distribuição bastante simétrica, vai coincidir, mas por definição não é. Aí tem um intervalo entre quantis, que pega ali, né, do segundo ao quarto, do primeiro ao terceiro, e tem esses carinhas ali embaixo, que claro que não é mínimo e máximo, esses tracinhos, né? Porque se fosse máximo, não teria essa bolinha ali em cima dele. Tá? Então, esse aqui é um certo valor crítico. Diga aí, Jaque. Não, assim, nos lugares que eu li a respeito, né, falar, a frase que foi usada seria o mínimo e o máximo fora os outliers, né? Isso. Digamos assim, você pode ter um outlier para baixo, né, ou para cima, então seria o mínimo e o máximo fora os outliers, exceto os outliers. Uhum. Legal. Pronto. Vou pedir para você pausar agora, então, também, já. Muito obrigado. Tá. Eu ia só mostrar os outros boxplot. Não, sim, você pegou por faixa. Porque no caso, assim, bom, não sei se isso é uma prática, né? Mas, por exemplo, aquele array de 100 números, né? Eu tinha gerado uma única caixa para representar ele, e aqui eu dividi ele, né? Em 10 partes, e daí gerei uma caixa para cada uma das 10 partes, né? No exercício que eu acho que eu pedi, né? De vocês calcularem média dentro de subconjuntos. Sim. Eu pedi isso, né? Pediu. Acho que isso ajuda a pensar o que está acontecendo ali. Não, desculpa, sobe lá, Jaque. Isso. O único comentário que eu queria fazer sobre essa figura é que, claro que aqui não precisava se preocupar com isso, mas cores têm que ser usadas com alguma justificativa, né? Sim. Fica bonitinho, mas não, eu coloquei padrão, só a tipo de exploração, digamos assim, né? Aqui no final, só para encerrar com esse aqui, eu gerei também um boxplot de uma distribuição normal, de uma exponencial, uma triangular e aquela uniforme, né, dos 100 números. E daí, assim, a gente pode notar que na exponencial realmente a gente tem muitos outliers, né? Pela própria aparência da distribuição, a gente já vê que isso iria acontecer mesmo. Uhum. E a gente chama isso de cauda. Legal, muito bom. Valeu, já. E aí, próximo? Voluntários? Eu posso ir, mas eu vou ser bem breve, que eu tô me recuperando de uma alergia e eu tô quase perdendo a voz, pode ser? Melhoras. Ellen, pode até partir de onde a Jaque parou. Eu não acredito que eu tenha ido muito longe, não. Mas eu vou tentar falar, acho que depois do que a Jaque disse, para mim ficou só a série temporal. E aí também não ficou muito diferente do que ela ou outras pessoas fizeram, não. Uhum. Não, mostra aí. Quem vai ficando para o final, né, acaba que os outros já falaram bastante. Não, e vocês, assim, me humilharam, entendeu? Eu quero o collab de todo mundo, por favor, que eu estou na faculdade, eu quero aprender muito com vocês. Obrigada de nada. Mas eu também o último vai falar só os opcionais, né? O último que falava ia apresentar os dados da pesquisa. Eu fiz uma distribuição ali com 100 números e a partir disso eu criei um data frame com pandas, nada muito robusto, e aí eu criei ali o rolling mean, né, a média móvel, e plotei o gráfico para eu poder entender como é que eu fazia essa plotagem desse gráfico, porque eu não tinha ido muito além assim nos meus estudos de plotagem de gráfico. E eu fiquei um tempão tentando lembrar como que plotava gráfico e mudava as cores. E eu fui lembrar do Matplotlib, assim, no final, eu estava exausta.
de tentar recuperar aí, que eu passei uns dias bem, bem doente. Mas eu não fiz nada de muito diferente de ninguém, não. Desculpa, mas deixa lá no da média móvel, por favor. Lá embaixo, tá. Aqui. Dá pra ver? Eu não tô. Depois eu comento para vocês no geral, né, sobre o de cada um, porque esse ano a turma está muito grande, então não dá para todo mundo mostrar o Colab inteiro. Tá. Mas aí pensando nesse daqui, primeiro parabéns, né, a oportunidade da disciplina também é para isso, para que vocês metam a mão na massa e vão lembrando de ferramentas, ou conhecendo a ferramenta. Conhecendo, no meu caso, total. E aí você tem o azul, que é o dado original, e você tem o Perfeito. vermelho, que é... A média móvel, acho que é laranja, né? Isso, laranja, que é a média móvel. E aí como é que você analisa? O que é que aconteceu aí? Olha, aqui nesse começo tem um gapzinho, né? Pelo que eu estava lendo, que ele não tem como calcular, não tem dados suficientes, e que ele acompanha, de certa forma, ali a variação da onda azul. Ele acompanha, tem um deslocamento, mas de certa forma ele ainda acompanha e baseado nos dados anteriores, no período anterior, que é o que ele usa para calcular essa média móvel. Basicamente isso. Porque ela é uma móvel não centrada, né? Ela olha para trás. Por isso que no início você não consegue e o último ponto está lá. É o ponto mais à direita de vocês. Isso. Bem aqui, assim. Então ela faz a suavização, como era esperado. E interessante, quando entrar a parte do Reinaldo, ele vai falar sobre o domínio da frequência. Série transformada de Fourier. E aí dá para vocês... Aí vocês vão ver um pouco de forma mais clara que essa curvinha azul, ela tem muita energia. Ela é muito nervosinha, né? A curva laranja já é mais suave, já está mais calma. Então, ela tem menos energia do que a outra. Vale pensar que ela dá uma condensada ali, uma controlada na energia da azul? Eu não gosto da palavra condensada. Controlada. Controlada também não, porque eu não gosto de condensada, porque parece que você está pegando várias coisas e condensando em um número. Se bem que você está fazendo isso, né? Porque se você está tirando uma média, você está condensando. Você está pegando todo mundo ali. Está correto falar o condensado. Sim. O que não está legal é o controlado, porque controlado tem uma palavra, tem uma área chamada controle. Você não está controlando a curva. Tipo, controle de satélites, que é feito no INPE também. Não é isso, né? Controle tem a ver com a simulação de dados, você tem um resultado que está fugindo, aí você volta. Não é isso. Mas o condensado eu não tinha gostado, mas faz sentido, sim. Tá. É bom pensar assim, legal. Tá bom. Praticamente isso aí, mas de resto eu não fiz muito diferente do pessoal, não. Tá ótimo. Tá bom? Beleza. Valeu. Próximo. Para mostrar, especialmente para mostrar alguma coisa diferente. E aí, Papaco? Cadê o seu? Bem, meu não ficou tão diferente assim dos outros, até que tipo, eu tava vendo o da Jaqueline e do Giovanni melhorar muito a minha qualidade dos gráficos, porque eu tava bem simplesinho, tava pegando para relembrar mesmo. Vou compartilhar aqui. E deixa eu falar pela organização, né? Ficaram muito bem organizados. Mostrou aí? Sim. Eu vou mostrar, tipo, a única coisa que eu, tipo, quando eu tava vendo do Boxplot eu nunca tinha feito, a única vez que eu tinha visto o Boxplot foi em questão de economia, Mateus, quando eles mostram. Deixa eu te pedir para você passar calor por um minutinho. Desliga o ventilador. Desculpa, claro. Depois você liga de novo. É um barulho muito forte. Isso. Desculpa, nossa, meu quarto aqui é um forninho. Não, isso, coloquei. Eu gostei bastante quando eu vi o seu Boxplot. Esse dos pontos. É bom porque ele mostra os pontos também. Então, para quem está entendendo o que está por trás, é excelente.
Tipo, dos pontos eu gostei que mostrou, porque até mostra aqueles outliers que a Jaqueline tinha falado, né? Que até, tipo, você consegue ver os pontinhos aqui pra fora, então por isso que ele mostrou mesmo os outliers. Eu podia ter feito com uma distribuição diferente, que eu só usei a distribuição normal, eu podia ter feito outras pra ver como é que ficava, porque aqui ficou bem padrãozinho mesmo. Mas esses outliers, eu tava dando uma lida porque eu demorei um pouco pra entender o boxplot, só que eu fiquei um pouco em dúvida sobre esses outliers, eu não entendi direito. Tipo, eu entendi que são os pontos que ficam pra fora do desvio padrão, certo? Da Não curva. exatamente. Você tem um intervalo de confiança, digamos assim. Então, é uma linguagem que a gente vai usar na última aula. Os pontos que estão fora desse intervalo, ele vai colocar assim. Tá? O que é muito importante vocês pensarem aqui sobre o boxplot? Primeiro, saber fazer, claro. Depois, o que está ali no meio não é a média, né? É a mediana. E essas barrinhas não são mínimo e máximo. Elas têm a ver com o limite de normalidade ali dos dados. Quer dizer, desculpa, não usa essa palavra normalidade, porque vai associar a curva normal, né? É o limite da região homogênea. Mas depois eu posso passar um material, eu até peguei ontem, esqueci de trazer, que é muito bom, que ele explica a teoria por trás, depois eu indico para vocês. Show. Em questão da média móvel, daqui não foi muito diferente da Jaqueline mesmo que mostrou. Em questão da média móvel, o que eu tinha pensado foi, tipo, tá, a gente tem que pegar, eu fiz com pontos, não sei se fica melhor com pontos ou com linha, acho que a outra aluna mostrou, acho que com linha fica mais fácil de visualizar, não sei. Mas o que eu tinha pensado foi janelas, tipo, eu peguei uma lista, eu gerei aquela série temporal só com um tempo, tipo, de 1 a 100 e uma série de 100 números aleatórios só pra ver. Fiz uma mini série temporal e peguei, tipo, em janelas, tipo, vamos supor, os 3 primeiros, eu coloquei uma janela de 3, por exemplo. Aí os 3 primeiros valores da lista eu pegava e calculava a média. Aí depois eu passava os próximos 3 valores da lista e calculava a média, fui fazendo isso. E aí, então, a sua média era centralizada, você pegava para a direita e para a esquerda. Ela foi andando, tipo assim, vamos supor, o número 0, 1, 2, que era a janela 3, né, da lista. Aí eu peguei esses 3 números, fiz a média e guardei em outra lista. Aí agora o número 1, 2 Tá. e 3. Tá. Aí Então, peguei. não é centralizada. Ele Não. ainda é um olhar para trás. Sim, ele pega toda coisa e conforme, tipo, os pontos da série temporal são os azuisinhos aqui, e a média móvel ficou a laranja, ficou bem no centro mesmo. Porque eu peguei nas janelas e fui dividindo toda a minha série temporal e depois montei a média móvel. Tá. Porque média móvel você pode usar também para preencher falhas. Imagina que você tem uma série temporal e tem um buraco ali, né? O sensor não mandou o dado naquele instante de tempo. Você vai ter que preencher. Então, uma opção é preencher pela média móvel. Olha para um lado, olha para o outro, tira a média. Talvez não entre os 2 primeiros vizinhos só, talvez um pouco mais, mas não tanto, senão você perde muita localidade temporal. Então, você pode usar isso, né? No caso da Covid, que é o exemplo que popularizou o média móvel, eu acho, você olha para trás porque é o presente olhando o passado, o futuro ainda não aconteceu. Show. Eu não fiz muito mais disso, aquele negócio que tinha que pensar e tal. Eu fiquei mais na questão da teoria mesmo, não cheguei a anotar. Não, tá excelente. O do percentil eu achei muito interessante, o gráfico da Jaqueline do Gio, que eles colocaram. Colocaram um gráfico bonitinho, eu só tinha calculado, tipo, eu peguei para estudar, eu não sabia como calcular o percentil, mas eu só gerei o número, eu não peguei, fiz um gráfico bonitinho para mostrar, achei interessante. Até posso fazer na próxima. E agora vocês vão trocando códigos, né? Pode até trocar antes, mas acho que antes é mais legal você ser autêntico. Eu fiz isso. Tá ótimo. Agora troca, porque já fica uma biblioteca para vocês, para pesquisa, quando vocês forem precisar disso, e certamente vocês vão precisar. Já está ali. Tá? Johan, pode ser você? Bem. Por favor. Matheus, pode fechar. E pode ligar o seu ventilador de novo. Uma proposta, professor, para o compartilhamento dos códigos, pode ser o senhor talvez criar um repositório no GitHub dessa disciplina nesse ano, e aí a gente ir alimentando, assim, branches de cada hands-on, assim, hands-on da primeira semana, e a gente alimentar hands-on da segunda. Ótimo.
São duas coisas erradas. Não precisa me chamar de senhor. E a outra, eu não vou criar, mas é uma ótima ideia. Você pode criar e compartilha com os outros, por favor. Tudo bem. Tá? E aí, pessoal, participem, né? O colega vai ter o esforço aí de criar. Realmente, né? Contribuam com o repositório. Acho que é super boa ideia. Depois você me conta, Luan, como é que ficou. Tá bom. Tá. Vamos lá, Johan. Estão vendo meu tela agora? Sim. Bem, respeito ao gerar os números aleatórios, eu não tenho muito novo a que a gente já apresentou, mas eu testei um pouco com a semilla, mas eu hice diferentes experimentos para ver as distribuições, mas depois eu fiquei um pouco curioso com a forma de gerar os números aleatórios, mas que não são tão aleatórios, né? Mas tem uma geração um pouco determinística. Então, Completamente determinística. Então, completamente determinística. Então, eu consegui encontrar algumas informações relevantes com respeito a todos os geradores de números aleatórios. Então, tem a maioria dos geradores seguem a linear congruencial generators. Tá? Isso é uma formulinha bem simples para gerar as sequências dos números aleatórios, e justamente a semilla é o número inicial, a condição inicial de gerar os números. E tem algumas características como os números A e C, são na literatura conhecidos como os números mágicos, ou números bem especiais que tem que ver justamente com a geração dos números aleatórios. Então, tem algumas, depois eu compartilho códigos para você, tem algumas combinações desses números, onde M justamente é o período da distribuição dos números, e bem sencilla, uma função aqui no Google Colab que consegue implementar nessa linear congruencial generators para a quantidade de números que você quer. Neste caso, eu fiz para 1000 números e consegui plotar as séries de tempo. Pode ver que com diferentes valores de isso, tem diferentes repetições do período do isso, e está bem interessante, com um pouco mais sobre essa distribuição. Depois, explorei um algoritmo similar, que é o Box-Muller Transform, para gerar também números aleatórios, pero com uma distribuição normal, certo? Consegui fazer também uma distribuição e tem mais ou menos uma ideia parecida do linear congruent generator. E aí, Johan, por favor, volta um pouquinho. Deixa eu comentar sobre esse seu plot. Eu achei ele muito bom. Não, pode descer. Sobre o plot. A figura... Não, é de baixo. E você coloca a projeção em X e Y. Isso. Excelente, né? Porque você pode usar para representar até um gráfico de regressão, que é o que a gente vai discutir na próxima aula. E aí você mostra o histograma em X e o histograma em Y. Muito bom. Eu nunca tinha visto assim. Gostei. Tá bom. E está nas equações para gerar essas distribuições justamente em cada um dos eixos. Bem? E depois, com respeito à estatística descriptiva, algo novo aqui é os diagramas do violino. Eu não sei como se fala nesse instrumento português, onde consegue representar todas as características percentiles, a média, a desviação estándar, tudo isso em um gráfico, e eu achei bem interessante para a estatística descriptiva.
Sim, sim. Eu não sei o nome desse gráfico, como é, né? Como é que você falou? Em espanhol ou em inglês? Violín, esse instrumento. O violino. Violino, é um violino. Violín, sim, esse é o nome, violín. Depois, respeito ao promédio móvel, eu também estava curioso em como fazer isso, porque realmente o processo matemático que você tem uma função e quer remostrar outra função com uma ventaninha do tempo específico, bem? Então, matematicamente, isso é uma convolução. Então, eu desde o análise dos sinais, uma forma de representar nesses processos é uma convolução, onde... Então, quando eu vi, eu fiquei curioso, porque eu concordo com a analogia. A média móvel tem a ideia parecida com a convolução, mas eu não imaginei que fosse dar o mesmo valor numérico. Você chegou a verificar isso? Não verifiquei o valor numérico, mas, por exemplo, sim, porque nesse caso eu consegui conseguir para a série gerada dos números aleatórios, consegui fazê-lo com a função convolve, que é mais usada para o processamento dos sinais, e com o rolling, como falou a companheira. Uhum. Exatamente. Tá. Mas então eu vou te pedir depois para confrontar mesmo, valor a valor, para ver se bate. Tá. Eu acho que são. Eu não esperava que fosse, não, mas pelo visto são. Interessante. É isso, pessoal. Ótimo. Exatamente. E pôde exercer sua veia de matemático, né? Lá, pegando a geração dos números. Muito bom. Obrigado, Johan. Obrigado. E aí, o que mais? Só um comentário, pelo que eu vi, os resultados batem sim, né? Quando a gente vai ver como calcular a média móvel, né? Tem vários tutoriais explicando, né? E daí essa forma que ele fez é uma delas, né? Olha só. Legal. Gostei. Aure, pode mostrar o seu, por favor? Aí, vou compartilhar aqui só um minutinho. Uhum. Tem que ficar de olho no relógio. Não, estamos tranquilos. Tá vendo minha tela? Sim. Eu vou pedir só para você falar um pouquinho mais alto. Tá bom. Então, não tenho nada muito diferente do que o professor já apresentou. Eu fiz o teste aqui com as sequências e as sementes. Eu usei o random da biblioteca do NumPy. Gerei a sequência com base nesse método aqui, o randint, que ele gera uma sequência de números inteiros, com base numa distribuição uniforme. Depois fixei a semente, de forma que eu testasse e visse que realmente trazia sempre a mesma sequência de números. Aí fiz aqui o teste vendo as distribuições, distribuição uniforme, aqui o histograma, né? Aqui a distribuição normal, para fazer um teste, distribuição exponencial. Parte de estatística descritiva, para calcular valores mínimos, máximos, média, mediana, moda e tal. Eu não sabia se a ideia era simplesmente calcular ou se era implementar mesmo na unha, aí fiz as duas formas. Fiz uma implementação. Eu sou mal, mas nem tanto, né? Não precisava. Não sabe, então, né? Eu quase chamei aqui de implementação raiz, né? Que eu coloquei, fiz na unha mesmo. Mas aí, para comparativo, eu coloquei aqui embaixo a implementação com o NumPy, que aí com uma linha a gente tem todas as funções prontas no NumPy para poder calcular tudo e bate tudo belezinha com a minha implementação na raiz ali. Aí a parte de distribuição em percentias. Aqui eu fiz um teste controlando o tamanho dos bins, né, para poder ver o histograma mais detalhado.
Aqui na parte de percentis, eu fiz um teste também com quantis, ou quartis aqui no caso, que eu peguei... Primeiro eu calculei o percentil em 75%, 95%, e calculei aqui também a divisão da minha distribuição em 4 quantis, que seria a mesma coisa que os quartis, né? A gente dividindo em 4 partes ali o nosso conjunto de elementos. E aí trouxe aqui no histograma, ilustrando os quartis e os percentis aqui, as linhas em vermelho. Aí, o que mais? A parte de visualização aqui, peguei não fiz nada muito rebuscado aqui, mas só para ilustrar a sequência de números como se fosse uma série temporal. Aqui eu gerei uma sequência de datas para poder ilustrar como se fosse uma série temporal. Aí, gráfico de barras vertical, horizontal. Aqui o gráfico de pizza eu fiz bem simples, na verdade me faltou criatividade aqui de como dividir os números, então eu peguei, por exemplo, números pares e ímpares dentro da minha distribuição aleatória de 100 números e coloquei as duas classes aqui, só para ilustrar um gráfico de pizza. Aí o box plot não tem muito segredo, já tinha usado anteriormente, né? Aí aqui eu mostrei o box plot da distribuição toda, e como já foi comentado aqui, o valor mínimo, máximo, o primeiro quartil, mediana, segundo, terceiro quartil, né? E aqui, fazendo a comparação dos dois conjuntos de números pares e ímpares, a gente vê que tem uma diferencinha, né, entre os dois conjuntos. Tem uma diferencinha porque o seu universo é muito pequeno. Exatamente. Sem entrar na polêmica se 0 é par ou não, eles vão ser iguais. Sim. Daí aqui de toy cases eu não tive muita criatividade, não achei nada muito interessante. Eu trouxe só uma distribuição gaussiana assim, só para ilustrar que ela tem tende a ter uma média, mediana, moda, todos iguais, né? Aí trouxe aqui só uma amostra de uma distribuição gaussiana. Achei essa distribuição de Cauchy, eu não sei explicar muito bem sobre ela, não deu tempo de estudar muito, eu fiz um teste. Mas a ideia dela... Oi? Não, eu dei risada porque esses dias... Você estava na reunião com o Vander quando ele falou sobre voos de Levi? Não. Não. Estava. Não estava? Estava? Enfim, essas distribuições que a gente está acostumado, elas têm momentos estatísticos bem definidos. Média, desvio padrão, tal. Quem seguir aí pela área de sistemas dinâmicos, redes complexas, vai ver que existem as leis de potência que não têm variância bem definida. No momento que a variância vai divergir. Essas distribuições de Cauchy, elas são, como você escreveu aqui, patológicas, porque mesmo o primeiro momento, mesmo a média pode divergir. Como é que uma coisa não tem média? Soa bem estranho, né? É exatamente por isso. Está no escopo da disciplina, fica de curiosidade. Eu trouxe de curiosidade aqui como toy case, que aí realmente a gente pega dentro do SciPy, a gente consegue trazer algumas estatísticas, né, da distribuição de Cauchy, e aí eu trouxe aqui a média e a variância realmente como não definidas. Aí só para ilustrar o formato dela, eu peguei uma amostra dentro da distribuição de Cauchy, só para ilustrar, e ela tem uma carinha bem particular, assim, né? Uhum. Aí a média móvel... Aurélio, desculpa, eu falei sobre momentos. Existe matematicamente uma coisa chamada função geratriz de momentos, e também não está na ementa da disciplina, mas é um objeto importante na área de estatística. Quem tiver curiosidade, depois a gente pode conversar um pouco. Tá? Mas tem em todos os livros de estatística. Aí, Léo, eu só queria mostrar, para terminar, para não tomar muito tempo, dos exercícios opcionais, eu queria ver se eu fiz certinho o último aqui, que é o valor do π, porque eu fiquei meio perdida aqui, mas o que eu pensei? Eu pensei que, assim, a gente tem, sabe, a área de um círculo e de um quadrado.
para eu achar alguma relação nisso, eu considerei que seria um quadrado circunscrito. E aí, então, com isso, o lado L do quadrado seria igual ao diâmetro desse círculo, né? Então, até coloquei a relação aqui, diâmetro, então, 12 do raio e tal, cheguei nessa relação entre o raio e o lado e tal, e aí considerei um valor fixo aqui para a área do quadrado, achando aqui o raio do círculo, e qual seria a área do círculo, então, aproximado, né? Porque eu cortei ali algumas casas, aqui no código eu coloquei até 5 casas decimais. Aí, com base nessa área do círculo, o que eu fiz foi, eu coloquei um range aqui entre 0 e 100, fui buscando números aleatórios dentro dessa faixa, como se fosse para tentar achar o π, e aí apliquei aqui na relação que eu já sabia, né? Multiplicando o π aqui com o raio, comparando com a área, até que essa diferença fosse muito pequena, que me satisfizesse aqui no sentido de que eu cheguei ao valor próximo do que seria o π, né? E aí, nos meus testes, eu ia vendo se a relação está menor do que a área, eu fui aproximando o valor mínimo, se for maior, eu fui aproximando o valor máximo, até que eu chegasse perto do valor de π mesmo. E aí, no teste, deixa eu rodei aqui. Você fez isso de cabeça ou olhou em algum lugar? Eu fiz de cabeça. Eu não sei, eu nunca vi ninguém fazer assim. Então, por isso que eu não sei se era essa a ideia, eu queria mostrar justamente por isso. Os resultados falam por si próprios, né? Tá correto, chegou no π. Achei curioso. Depois eu vou tentar pensar com mais calma em como você fez, tá? Mas qual que era a ideia do exercício? Então, a primeira vez que eu fui exposto a essa pergunta, eu não consegui responder. E a gente ficou trocando um monte de ideia lá na aula. Foi a aula de Física e Estatística, uma disciplina da graduação. O Luan, foi com o Garcia. Não sei se você conheceu o professor Garcia. Conheci. Ele foi meu orientador também. Ótimo professor. Aí, a gente não andou muito na aula, depois que a gente foi olhar na internet, né, as ideias. E existe um jeitão clássico de fazer. Aí, Giovanni, vou pedir para você mostrar. O Giovanni já fez esse exercício umas 10 mil vezes, né, Giovanni? Já. Mostra aí. Eu não lembro, acho que você colocou... Pronto, quem foi que falou Monte Carlo? O Papaco, né? O Matheus Moraes. Esse exercício de calcular π dessa forma é o Alô Mundo do Monte Carlo. É a droga de entrada para esse mundo. Mostra aí, Giovanni, por favor. Deixando, calma. Outra coisa. Onde eu coloquei? Tipo de moving average, subset. Aqui. E subset a gente retoma em uma aula com detalhes aí. Vou direto para o gráfico, que é esse daqui. Esse gráfico, legal. Deixa eu ver se consigo diminuir. Okay. A ideia é pegar uma parte aqui desse semicírculo, que seria só o primeiro quadrante do plano cartesiano, e aí eu gero vários números aleatórios e vou jogando dentro desse plano cartesiano como se fosse pontos. Então eu gero um par de número aleatório, e é um ponto, outro par, outro ponto, e vai indo assim dentro de uma quantidade que eu coloco ali em cima. E aí eu vejo quantos caem dentro desse círculo, isso tem uma relação direta com a área, então eu só pego e divido e multiplico isso por 4, porque a quantidade que vai cair dentro é uma porcentagem já da área, e aí eu tenho o valor de π. Isso. Desculpa, deixa lá na figurinha ainda, porque você sabe que o que você gerar vai estar dentro do quadrado. Porque você forçou isso na hora de gerar o número. A dúvida é se ele vai estar dentro ou não da área do círculo. Isso. E aí, com base nessa razão entre áreas, você consegue calcular π. Quanto mais dados você gera, quanto mais pontos, melhor a sua amostragem. E, no fundo, o que você está fazendo? Você está aproximando uma coisa usando simulação estocástica. Isso é o método de Monte Carlo. Serve para calcular integrais, serve para um monte de coisa. Tá? A estimação de parâmetros.
Aqui é para algo bem mais simples, mas é o primeiro passo. E, bom, é importante falar também que isso funciona de um jeito tão direto, de só chegar e multiplicar por 4, porque é um círculo de raio 1, e eu vou gerar números entre 0 e 1 também. Se fosse de raio diferente, um quadrado diferente, seriam valores. Teria que multiplicar por um outro valor. Mas é isso. Valeu, obrigado. Acho que tem o Alex ainda também, né? O Alex e o Matheus. Uma dúvida antes, para Oi. saber se o ponto está interno ao círculo, você pega um ponto externo e liga o ponto a esse ponto externo e vai variando de um em um, para saber se ele cruza a circunferência ou não? Ou tem alguma função pronta para você fazer isso Você no Python? conhece quem é a origem. E aí você usa a equação do círculo, da circunferência. Desculpa. É uma forma. Sim, foi como eu fiz também, direto pela equação da circunferência. E a circunferência é o lugar geométrico dos pontos que distam de uma origem. Então, se tiver igual para dentro, vale. Se tiver fora, não vale. Sacou, Alex? Beleza. Então, você precisa da equação, né? Do x² mais y² igual a r ao quadrado. O raio é 1. Tá. Alex, pode compartilhar a sua tela, por favor? Deixa eu só descobrir qual que é aqui essa. Todos veem minha tela? Sim. Beleza. Bom, eu acho que o que eu fiz de diferente aqui, eu não usei Python, eu usei R. Tá? Então, aqui eu passei a semente randômica, né? Aqui para gerar uma distribuição normal, a gente usa essa função, chamando sempre a semente randômica antes, porque se você não chamar a semente randômica, o R vai pegar uma aleatória dele lá. Então, sempre que a gente vai gerar alguma coisa randômica no R para replicar, a gente tem que primeiro chamar a semente. Então, eu criei dois conjuntos aqui, o 1 e o 2, comparei os dois, vi que os dois eram iguais. Gerei novamente o 2 sem a semente na frente e com a semente na frente. E aqui eu vi que os dois eram diferentes. Aí eu dei uma olhada aqui. Oi? Eu ia pedir para você dar zoom, porque o seu tá pequenininho, eu não estou conseguindo conseguindo ler o texto daqui. Peraí que eu... Então, Ctrl mais. Isso. Tá bom já. Obrigado. Tá aqui. Então, aqui eu fiz com 3 números só para a gente ver, né? O 1 e o 2, e eles deram iguais. E depois, sem a semente chamada, né? Deu diferente, que era esperado, para mostrar que realmente tem diferença. Aqui eu fiz algumas distribuições. Esse aqui é o método que ele é o Mersenne Twister, que é o default deles, né? O padrão. Então, aqui, se eu quiser trocar o código, qual o gerador randômico ele faz por aqui. Esse aqui é o período, tá aí o tipo aqui dele. Essa aqui é a função para eu definir qual é o tipo, qual é o gerador randômico. Então, aqui eu fiz vários conjuntos, algumas distribuições normais, variando a média e com a variância, tá? Só para a gente ver o que acontecia. Aqui tem a distribuição uniforme, aqui squared, né, o que quadrado, e a distribuição F. E plotei todas juntas para a gente ver o que acontece. Para plotar, eu usei o ggplot, que é um gráfico normal, tá? Aqui vai ficar bem grande para ver, então eu acho que vai ficar meio complicado. Mas aqui em azul claro a gente vê as normais, né? A diferença de você gerar com a média 0, e ele vai estar aqui logo na origem, com a média 30, ele vai estar deslocado aqui para o 30, e a variância você vai ter aqui um splash nele, aqui um spread maior, né? No eixo X. Deixa eu ver aqui a legenda. Tá, em vermelho parece que é o aqui squared, e em verde ali é a F, distribuição F. E em roxo é a distribuição normal, então, que está aqui no fundo. Tá? Então, estão todas as distribuições aqui. Na descritiva, eu usei direto as funções também intrínsecas do R, né, que eu simplesmente criei aqui, então, uma sequência e mandei tirar aqui uma distribuição aqui de números inteiros e fiz média, mediana, soma, uma coisa interessante é que a variância ele calcula dividido por n-1. Então, eu fui obrigado a calcular, fazer a conta aqui, né? U menos a média ali,
elevado ao quadrado dividido pela... A somatória disso, né? Dividido pelo n, porque senão ele vai fazer n menos 1. E como eu estava calculando com 5, né, no conjunto, era muito pequeno e ele dava errado. E o range também eu fiz direto ali, o máximo menos o mínimo, né? Aí mandei imprimir Legal. aqui tudo. O quantio aqui, eu fiz uma função, eu chamei a função direta. Ah, não, desculpa, esse aqui é o sumário. Tá aqui, Não, né? Alex, tá beleza. Deu para ver, né? Para a gente do tempo. Sim. Valeu. E pode fazer, né? Em qualquer linguagem. Ficou muito bom. Ótimo. Tá? Sim, sim. Só Diga. mais uma coisa. Bom, a visualização, eu fiz além dos gráficos aqui todos, eu peguei o violino também. E coloquei a distribuição dos pontos com uma agitação ali dos pontos para a gente ter uma ideia da distribuição dele. E fica legal que o violino ele segue os pontos, né? Fiz também a média ali. Agora, uma coisa que eu fiquei na dúvida e eu não sabia como pensar, tá? A parte da visão geométrica do negócio, o que eu fiz? Eu não tenho noção do que fazer, então eu trouxe para um conjunto comportado de dados, né? Quando a gente tem uma coisa muito complexa, a gente pode pensar em reduzir aquilo para extrair algum tipo de informação. Então eu fiz uma equação justo da elipse para variar centrada no zero, para ver o que acontecia, né? E graficando isso com média, mediana, range, desvio padrão e tudo mais, a gente percebe pelo eixo X, pelo eixo Y ali, né, o que cada coisa representaria geometricamente para aquela figura, para aquele conjunto bem comportado, né, que a média e a mediana, elas tendem a cortar a elipse no meio, no eixo X, que o range ali vai ser a diferença entre os pontos de inflexão dessa distribuição, que o desvio padrão é como se fosse quase que uma interpolação linear, né, de uma das metades ali da elipse. É como se você estivesse somando ali aquele desvio padrão à média, você teria que seria essa linha pontilhada aqui, por exemplo. Seria quase que uma interpolação linear, porque eu estou chegando aqui no meio, ó, da mediana daquela parte superior. E aí eu comecei a brincar com o A e o B da elipse, né, para ver o que acontecia. Então, se eu aumentar o B, quer dizer, afastar do espaço ali se eu diminuir o B, né, que seria aqui a distância entre os pontos de inflexão, né, se eu diminuir o range dela, o que vai acontecer? E aí eu plotei os índices aqui também. Ops, cadê o mouse? Aí eu plotei os índices ali para a gente ver o que ia acontecer. E aí, lógico, né, o desvio padrão vai diminuir, o range diminui, várias coisas diminuem. Coloquei como uma circunferência para a gente ver o que ia acontecer, e depois eu desloquei essa circunferência como se fosse uma senoide, uma ondulatória, alguma coisa. E a gente vê que é idêntico à distribuição do circular, muito bem comportada, sem noise, sem nada, né? Porque a gente deslocou no X e o negócio ali, o conjunto, ele está variando muito no Y, que é o interessante do negócio. Bom, eu não sei se está certo, foi só uma ideia de tentar reduzir o negócio para alguma coisa desenhável, né, geometricamente. E aí aqui eu fiz também a média... Não, calma, volta lá. No da elipse, quando eu vi o seu código, me passei, eu não tinha me atentado direito a isso, não. Genial, muito legal a ideia, muito legal a forma de visualizar os índices de estatística descritiva geometricamente. Muito bom. Depois eu vou olhar com calma. Eu vou pedir para você deixar a legenda mais clara. Olha, falha minha, não trabalhei eixo, não trabalhei legenda, entendeu? Tá tudo no automático, mas eu vou... Mas aí Pode é deixar. aquele problema. Como ficou muito legal, eu vou pedir para você colocar, porque eu quero olhar depois com calma. Não, pode deixar, eu acerto. Tranquilo. Tá. Beleza. Valeu, obrigado aí, Alex. Ó, tem mais gente ainda, né? A Kátia tá aí? Kátia, Matheus, eu acho que são os dois últimos. Oi, Kátia. Legal. Eu até posso compartilhar aqui, mas eu acho que o pessoal já mostrou tudo. Estou vendo aqui, então. Dado o tempo, você lembra de alguma coisa que você fez diferente? Eu tô lembrada do seu.
Você fez o radar? Radar, não. Você podia ter me tem um lembrado de também. fazer. Oi? Não, vou ser rapidinho aqui. Eu só gerei isso aqui de diferente, que era a série com amostra com repetição, né? Que no outro eu não tinha feito com repetição. Só vai plotei um. Vocês estão ouvindo? Sim. Aí plotei o histograma aqui. Aí aqui mudando a semente para ver a diferença. Aqui é a implementação das funções. O histograma. Eu até mostrei os meus gráficos para Matheus. Ele disse que tá tudo feio, que era para usar outra biblioteca. Aí aqui vertical, horizontal. A de pizza. Aí depois eu coloquei aqui a média móvel, um exemplinho. Aí aqui você vai ajustando, se quiser mudar. Isso que eu ia pedir para alguém fazer. Aumenta aí o número de parcelas na média, para mostrar que vai suavizar ainda mais a cor. Aí não funciona. Edson. Pronto. Então, assim, cada vez vai ficando mais. Você está considerando mais parcelas na hora de tirar. Legal. E aí fez o que também? O do Pi, na verdade, eu peguei esse código que achei bonitinho aqui. E aí tem a referência aqui depois, se alguém quiser explicação. E é isso. Beleza. Valeu. Valeu. Obrigado, Kátia. Tem o Luan e o Matheus, né? Vai lá, Luan. Tá. Compartilhar minha tela com vocês aqui. Vocês estão vendo minha tela? Sim. Então, eu não fiz nada muito diferente do que os colegas fizeram. Tentei deixar organizado aqui no formato de até um tutorial, né, no futuro, quando for analisar. Bom, eu usei a biblioteca Handle, a biblioteca do Python, não usei o NumPy, fiz tudo com Handle. Eu gerei a sequência de números aleatórios, depois fui alimentando com as sementes, tudo que vocês já viram, né? Aí eu mostrei como para sequências diferentes com as mesmas sementes os números dão iguais. Aí eu gerei uma distribuição também aqui dos dados. E eu não consegui encontrar também os valores que ele se repete. E eu tentei criar um código para que ele ficasse gerando o código até que o número se repetisse alguma vez. Mas ele ficou gerando para sempre aqui, não parou nunca. Estourou a memória RAM do Colab e estourou a memória RAM do meu computador também. Eu tenho Deixa eu te perguntar, você estava gerando números inteiros ou reais? Eu tentei tanto com real quanto com inteiro. Na verdade, não, perdão. Eu tentei só com real. Porque assim, com real, a probabilidade é zero. Né? Porque a probabilidade de encontrar o número real é zero. Você tem que definir um epsilon para ver se você está suficientemente perto do epsilon. Mas mesmo que fosse com inteiro, você ia ter esse problema. Aí o que acontece? É uma ótima pergunta. Se você encontrar um número que se repete em uma distribuição aleatória, o próximo número também vai se repetir? Imagino que não. Mas eu imagino que eu vou ter uma ideia de um período, assim. Eu teria que fazer esse teste algumas vezes, inclusive. Isso. Uma vez só não daria o período. Exato. Mas aí qual é o tamanho da palavra que dá o período? Então, várias perguntas. Sim. Então, encontrar o período por simulação não é uma boa. Uhum. Mas fica de curiosidade aí, para a próxima aula, quem puder responder para a gente. Se você gera sequências de aleatórios, como números inteiros, se alguma hora o número repetir, o próximo também vai repetir? Tá? Aí vai lá. Bom, aí eu fiz a partir da estatística descritiva, coloquei as equações. Super legal. Coloquei as equações LaTeX aqui. E aí eu usei a biblioteca do Statistics para poder gerar. Eu pensei em implementar na unha, como a colega fez, mas eu falei, nossa, eu vou fazer usando essa biblioteca aqui, que é uma biblioteca bem legal. Depois gerei para 100 números, encontrei os valores, e aí eu comecei a plotar algumas curvas aqui. Eu plotei a distribuição para esses meus dados, e aí calculei também a média e os percentis, a média e os percentis, né?
Bom, depois eu gerei os gráficos também, gerei todos para a mesma distribuição de dados, nada muito diferente do que os colegas já tinham feito. Eu fiz tudo para a mesma série temporal de dados. E aí, o que eu fiz de novo foi tentar usar os dados do Covid. Eu baixei os dados que estão no repositório mundial aí, peguei diretamente do link, que é atualizado diariamente. Eu li ele com pandas, depois peguei somente a região do Brasil, mas os dados que eu peguei eram os dados crescentes. Eu vim ver isso depois que eu já tinha gerado todo o código. E aí, eu conversando com os colegas, né, eu vi que o pessoal estava fazendo com os dados que foi gerado, então eu decidi gerar com os próprios dados. Eu deixei isso aqui em aberto para depois fazer com os dados do Covid, então, para poder brincar com esses números. Não tira não, deixa aí. Bom, e aí a parte da série temporal, acho que foi o que eu fiz talvez diferente aqui, que foi o seguinte, a média móvel, eu calculei ela em cima dos meus dados, né, e eu fiz o que você tinha falado ali agora, de você ter um step, né, que é quantos pontos eu quero para poder gerar a suavização da minha média móvel. Acho que a colega também fez isso, né, então, talvez tenha sido a única coisa diferente que eu tinha feito. E eu gerei também um condicional dentro do cálculo dessa minha média móvel para que eu pudesse calcular esses pontos iniciais aqui da média móvel, né? Porque a média vai subindo aqui até eu chegar no ponto do step. Então, acho que só foi isso que eu fiz. Eu estou inspirado pelos colegas em fazer trabalhos bem mais legais. Hoje vocês ficaram incríveis, pessoal. Vocês estão de parabéns. Então, beleza. Mais alguém? Falta eu. Estão me ouvindo? Sim, né? Oi. Não, falta eu, mas eu vou ter que trocar de navegador, porque o navegador que eu tô não tá me deixando compartilhar a tela. Peraí que eu já vou entrar no outro navegador. Não, tá. Só trocar de navegador. Tá, então a gente espera. Eu vi que... Só comentar aqui, a ideia desses trabalhos assim não é ser algo competitivo. Vou fazer o melhor. É ótimo vocês quererem fazer melhor, mas a ideia não é ser melhor do que o outro, é ser bom, né? E podem, né, troquem códigos, ajudem uns aos outros. É importante vocês aprenderem. Nesse primeiro bloco de exercícios, acho que vocês aprenderam muito mais a parte de código do que de teoria. Daqui para frente vai mudar. Até que a última parte de teste de hipótese, eu imagino que poucos de vocês viram. Aí vai ser muita teoria nova. Deu certo, Matheus. Estamos vendo. Estão vendo? Beleza. Vou dar aqui. Opa, navegador errado. Vamos lá. O meu, basicamente, não tem muita coisa de novo, além do que o pessoal mostrou aí, não. Primeiro eu fiz também o número aleatório com como se diz? Com o módulo random e depois o módulo NumPy, só para fazer uma comparação, né? E aí fiz ambos com a semente e sem a semente. E a partir disso, só nessa parte que eu usei o random. Depois eu basicamente descartei ele e fiquei só utilizando no NumPy. E aí eu mostrei aqui que com a semente, toda vez que a gente seta ele, a gente vai ter o mesmo valor, né? Então eu fiz alguns testes aqui. Essa parte aqui eu só criei um vetor aleatório, de números aleatórios, e fui fazendo média, o range, soma, mínimo, máximo, e por aí vai. Aqui depois eu tenho uma distribuição uniforme, né? Utilizando o NumPy. Aqui a gente tem a média aqui no meio. Depois eu fiz, do mesmo jeito que o Gil fez, eu fiz para Gaussiana. Fiz um trabalho. E aí eu puxei o desvio padrão para um lado e para o outro. Legal. Aqui também esse aqui foi com percentile. Não consigo falar essa palavra. Percentil. Isso. Percentil. E aí, novamente, eu puxei um percentil para o lado e um para o outro. O percentil eu não entendi muito bem como ele funciona, e eu acho que assim, depois eu tenho que até dar um tempo maior para eu entender melhor como que essa medida funciona. É só uma contagem em Y. O que aí é que a gente está já tentando ajudar, mas já atrapalhando. A gente está acostumado com a integral de Riemann, né, que a gente pensa nas partições em Sim.
Aqui aqui a ideia do percentil é mais para o integral de Lebesgue. Você vai olhar a partição Y. Talvez tenha te ajudado. Entendi. E aí depois eu fui para a parte de visualizações de alguns gráficos comuns, né? Aqui eu fiz um gráfico de barras, e aí aqui eu usei para esses gráficos aqui, eu usei alguns parâmetros de dados que são assim, parâmetros que tem para estudos na internet, né? Então aqui eu tenho, por exemplo, a população do Canadá de acordo com o ano, e a cor da barra vai de acordo com a expectativa de vida. Legal. Então a daquele cor ano. fala. A cor tem legenda. Legal. Exatamente. E aí depois eu fiz, para representar um gráfico de pizza, a população do continente americano, né? Então, Mas aí, Matheus, eu vou pedir para você correr um pouquinho. Sabe? Sim. E aí depois aqui, como esse dado aqui, ele é um dado meio controverso, mas ele foi o melhorzinho assim nesses gráficozinhos, que são a quantidade de cigarros que as pessoas fumantes fumam de acordo com os dias. Sim, ele é meio estranho. Mas aí aqui a gente tem os 4 maiores dias que as pessoas fumam no geral. E aí tem aqui a porcentagem da população fumante e a não fumante. Não, beleza. O que E aí importa aqui, legal. E aí aqui por fim eu fiz uma série temporal adaptada de dados de venda de uma loja. Então a gente pegou essa loja aqui, e aí aqui estão os dados de venda deles, e a partir disso eu fiz uma série temporal primeiro usando uma simulação de 5 e depois uma de 20 dias. Uma média de 5 e de 20 dias. E aí aqui tá os 2 tipos de curva. E aí é basicamente isso que eu fiz. Ótimo. Tá, ó. Obrigado aí, Matheus. Desculpa a correria. Nada, sem problema. Meus caros, aí que é o seguinte, eu queria mostrar umas coisas ainda para vocês. Vou começar, depois na próxima aula a gente continua, tá? E quem precisar sair às 3h30, não tem problema, pode ir, a aula vai ficar gravada, depois você acompanha o finalzinho, tá? Vou compartilhar a minha tela. Obrigado a todos pelas apresentações, e legal, né? Fiquei feliz com o desempenho de vocês. Deixa eu ir direto nessa parte nova. Tá, sobre as partições, alguns fizeram, depois a gente vai retomar isso daqui na aula de hipótese, então não vou comentar agora. Ontem, para quem não teve a honra de saber, foi o dia do Pi, né, que é o 14 de março. Um dia ainda vou coincidir, ter essa aula do Monte Carlo junto nesse dia. Tá, pergunta. Alguém não entendeu algo do que foi feito, né, por você mesmo, pelos colegas? O Boxplot é algo mais complicadinho, mas acho que eu comentei um pouco aqui. Alguém tem alguma pergunta? Ô, Léo, eu tenho a pergunta sobre a questão da interpretação geométrica, daquela parte da estatística descritiva, né? O que era a ideia daquele exercício? Isso. Quando a gente calcula essas coisas, mínimo, média, desvio padrão e tal, a gente está pensando no domínio da frequência e a posição onde as coisas acontecem, se você pensa numa série temporal, os instantes de tempo, não são relevantes. Né? O Alex falou muito bem isso. Né? Tanto se você faz shift, se você dobra, não muda nada. Então, seria interessante vocês, na série temporal, visualizarem o que está acontecendo. Então, ele fez o truque lá da elipse, achei muito legal. Mas tem várias outras formas. Por exemplo, você pega uma série temporal e coloca ali o mínimo, a média, o máximo, o desvio padrão, como barras, como linhas horizontais, paralelas ao eixo X. Isso vai te ajudar a entender o que são aquelas coisas. Né? Porque a gente tem um mundo real no domínio do tempo. Em estatística, a gente vai para o domínio da frequência. A gente está estudando as coisas ali. É importante voltar ao domínio do tempo para visualizar o que a gente achou. Era nesse sentido. Tá? Alguém falou alguma coisa? Desculpa.
Eu ia perguntar sobre a questão da média móvel, sobre o perder os dados do início. Eu não entendi direito por que isso acontece. Então, porque depende de como você define ela. Para fazer uma soma de 5 parcelas, você precisa de 5 parcelas. Então, para o primeiro, segundo, terceiro e quarto dados, você não tem 5 parcelas completas. Verdade. Você pode até modificar a sua função para fazer com que tenha. Se eu tenho um só, é o próprio valor. Se eu tenho 2, é a média desses 2. Se eu tenho 3, a média para 3. 4, a média para 4. De 5 em diante, vale a regra geral, que é a média móvel para 5. Entendeu? Por isso que às vezes não. Sempre que você faz dessa forma, você perde o início da série. Você perde K-1 pontos, sendo K o parâmetro de suavização, o número de parcelas. Entendeu? Show. Mais perguntas? E esse gráfico, ele teria que ser centrado, né? A gente vai perder tanto no começo quanto no final. Aí, o teria é muito forte. Depende de quem paga. Né? O que é que você quer? Qual é o seu objetivo? O seu objetivo que vai determinar o seu método. Se o seu objetivo é pegar uma série temporal de doença, por exemplo, e ver os casos, não faz sentido você suavizar com o que está no futuro, você ainda não viu. Então, você olha para trás. Se o seu objetivo é preencher falhas numa série temporal de chuva, aí eu já não acho que seja bom olhar só para trás. Olha para frente também. Então, depende do seu caso. Depende da janela. Isso. Aí você vai centrar a janela no presente para olhar para trás, ou até no presente para olhar só para o futuro, ou metade para o passado, metade para o futuro. Tá. Parece mais justo no caso geral. Sim, e pensando na janela móvel ali, se eu tiver um conjunto 1, 2, 3, 4, 5, 6 e for fazer, por exemplo, 3 a 3, né? Eu vou pegar o primeiro 1, 2, 3, depois 2, 3, 4, depois 3, 4, 5, e assim vai indo sempre deslocando de um em um e não a janela por completo do começo ao fim. É isso? Isso. Tá. Excelente. Porque não é uma média por pedaços disjuntos. Há sempre uma superposição. Por isso que eles falam do rolling, né? Que é a ideia de deslizar, de arrastar, não de dar saltos. Mas é uma excelente pergunta. Na hora que as pessoas começam a implementar, normalmente elas implementam errado porque pensam nisso, no salto. Pensam 1, 2 e 3 e depois 4, 5, 6. Não movendo para pegar 2, 3 e 4 também. Mais perguntas? Podem perguntar. E se tiverem dúvidas depois, podem mandar pelo WhatsApp, por e-mail, tá? Fiquem à vontade. Deixa eu comentar um pouquinho sobre algumas outras coisas. Depois eu vou conversar um pouco com cada um para saber o quanto de tempo vocês dedicaram aos exercícios, tá? É uma disciplina de pós-graduação, então exige muito. Eu tento separar nos exercícios, entre muitas aspas, obrigatórios e os opcionais. Tá? Depois eu quero ver se essa divisão ficou legal. Se eu não peguei muito pesado nos obrigatórios ou se eu peguei leve demais. E aqui tem uns exercícios extra dos extras. Imagine o seguinte. Se você roda um dado 2 vezes ou roda 2 dados uma vez, isso é a mesma coisa? Então, é uma disciplina sobre estatística, que tem muito a ver com probabilidade, com eventos aleatórios. Então, jogar um dado, o resultado do dado vai ser um número aleatório, dado, né, um conjunto de circunstâncias, entre 1 e 6. Se eu jogo 2 dados juntos, ou se eu jogo um dado e depois outro dado, isso dá no mesmo? Eu peço para que vocês pensem nisso. Não precisa comentar nada agora, mas a gente vai explorar isso nas próximas aulas. Estou plantando sementes aqui em vocês. A responsabilidade científica. Tem um livro, e eu devia depois até a capa do livro aqui, muito famoso, que é Como Mentir com Estatística. E existem vários exemplos. Eu peguei desse site e eu coloco a referência no final. Coisas que você não deve fazer. Né?
Imagina esse gráfico daqui. Você tem hoje e você tem nessa data aqui de referência, 1º de janeiro de 2013. Parece que a diferença é enorme, né? Se você quer iludir a pessoa que está ouvindo para que a diferença seja grande, você faz isso. Mas o correto, né, o cientificamente correto, neutro de discurso, mais neutro possível, é fazer com que a sua escala comece do zero. Essa escala não estava começando do zero, começou do 34, entende? E foi até quase 40. Começando do zero, você vê que a diferença não é tão grande. Então, cientificamente, é o mesmo número, é o mesmo resultado aqui e aqui. Mas a interpretação que as pessoas fazem do gráfico vai ser diferente. Então, você pode usar a estatística para manipular a opinião das pessoas. Pode. Não vamos ser hipócritas que isso não ocorre. Ocorre. Eu espero que vocês não façam. Tá? Que sigam esses conjuntos de boas práticas. Por exemplo, Léo, a escala do zero. Oi. Achei excelente o exemplo. Porque, de fato, né, assim, se você for pegar grande parte da população, não conseguiria enxergar que a escala não começou no zero, né? E daí veria realmente uma diferença gigantesca ali entre as duas barras, né? Assim, no começo da pandemia, né, a gente teve várias coisas nesse sentido, né, de mentir com estatísticas, né? Uns consideravam isso, outros consideravam aquilo e dava uma diferença gigantesca, né, digamos assim. Sim. Às vezes o mesmo dado, né? Todo mundo está falando sobre a mesma coisa, só que um olha o 6, o outro olha o 9, depende de como você está olhando. Então, assim, é preciso conhecer as boas práticas para fazer bem. No caso de vocês, né, estão começando, a maioria está começando com estatística, e quando vocês já tiverem alguma experiência, é interessante vocês olharem com um olhar atento para ver uma coisa assim, já desconfiar. Se esse cara plotou isso, ou ele foi inocente ou ele está de má fé. Então, você já tem um olhar mais atento para o resto, tudo que a pessoa vai falar. Por exemplo, tem hora que é mais importante usar dados absolutos, tem hora que é mais importante usar taxas. Você pode dizer que São Paulo é o 2º estado mais violento do país. Pode. Se você olha o número absoluto, é. Ou você pode dizer que São Paulo é o estado menos violento do país. Se você olha o número relativo. Pode ser aqui número de crimes por população, por exemplo. Tá? Depende. O que é o correto? Vai depender do seu problema. Né? É igual a pergunta do Alex. Vou fazer a média, olhando para trás ou para frente, centrada. Depende. O que normalmente parece mais justo é você ponderar as coisas. Você olhar as taxas, olhar os relativos. Mas não necessariamente. Tá? Talvez o mais correto seja mostrar as duas coisas. Bom, o absoluto é isso, o relativo é isso. É igual ao número total de pessoas vacinadas por estado. Você pode apresentar esse número, mas pode apresentar também esse número dividido pela população de cada estado. Depende do que você quer mostrar. Isso aqui é bem legal, olha só. Minha esposa é jornalista e trabalha com comunicação, com marketing. Ela adorou esse exemplo. O Nescau Light tem 30% menos de calorias que o Nescau 2.0. Isso é uma verdade. Existe uma outra forma de escrever isso, que também é verdade. O Nescau 2.0 tem 48% mais calorias que o Nescau Light. A segunda forma vende muito melhor o Nescau Light do que a primeira. Depende de qual é o seu denominador. Conseguiram ver? Depois façam as contas. Abre as contas no papel. Então, é a mesma verdade, só que dita de forma diferente. A segunda tem um apelo muito maior, porque aparece o 48, que é maior do que o 30. Aí estão os problemas que são mais sérios, né? Tomando a parte pelo todo. Não quero discutir política, mas só um exemplo. Pessoas pobres votam mais no partido X. Tá? Então, você tem aqui porcentagem de pobres no eixo Y, porcentagem de votos no partido X no eixo X. Tá? Existe uma forma de representar isso. Se você considera dessa forma a apresentação, você pode falar isso. Que pessoas pobres votam mais no partido X.
porque as duas coisas estão crescendo aqui, né? Quanto mais pobres, mais votos no partido X. Mas aqui você está tomando um problema conceitual em estatística, que é a parte pelo todo. O correto de interpretar é: estados com mais pobres tiveram mais votos no partido X. Parece a mesma coisa, né? Não é. É muito diferente. Essa forma aqui é estatisticamente correta. Ela não está manipulando uma opinião, tentando explorar um discurso sensacionalista. Isso aqui é o fato. Tá? Então, eu espero que vocês, na hora de escreverem coisas, muitas vezes na banca vocês sofrem críticas porque não era para escrever dessa forma. Não está errado. Mas a forma como vocês escreveram, o seu dado não suporta essa afirmação. Então, vocês têm que pensar em como escrever. Intervalos suspeitos. Então, vocês aprenderam muito. Vocês viram hoje sobre percentis. Quando você tem um mapa, isso é muito importante para quem segue na área de geoprocessamento. Você pode criar uma legenda para o mapa. Você pode criar legenda com intervalos regulares, quebras naturais, percentis. Tá? Dependendo de como você cria a legenda, você pode ter esse mapa ou esse mapa. Reparem que aqui embaixo a gente tem a distribuição. Ela é a mesma. Tá? É o mesmo dado. Só que se eu uso a distribuição dessa forma, eu tenho esse mapa. Se eu uso a distribuição com intervalos regulares aqui, tá vendo? Todo mundo aqui tem o mesmo tamanho. Não o mesmo número de pontos, o mesmo tamanho. Eu tenho uma realidade aqui. Aqui eu fiz uma coisa que eu nem sei o que é, né? Estou colocando os extremos de cada classe ao meu bel prazer. Eu posso manipular esse mapa como eu quero, então. Então, assim, mais uma vez, é o mesmo dado. Mas o jeito como você apresenta pode mudar a forma como a pessoa entende o dado. É a diferença de dado e informação. Né? Então, passei muito rápido, desculpa, mas a mensagem principal é: seja responsável. Vocês estão fazendo um curso no INPE, então tem que ter cuidado com o que vocês mostram. Isso aqui é novo, isso aqui eu peguei esses dias, não estava no ano passado. Ciências versus não ciência, conhecimento não científico. Então, aqui está o tiozinho que fez graduação, mestrado, doutorado, décadas de pesquisa, artigos e livros publicados na área, e do outro, o Homer Simpson, que eu adoro, mas como personagem, e assistiu um vídeo de um canal conspiracionista e está debatendo com essa pessoa. Algumas pessoas acham que, o cara da ciência que não deveria nem participar desse discurso, desse debate. Eu penso diferente. Aí eu respeito, né, como cada um pensa, é claro, mas eu gosto mais da postura do Popó. Tá? Então, para quem acho que alguns de vocês devem ter acompanhado a luta do Popó, que é um ex-campeão de boxe, né, meu conterrâneo, meu e da Kátia e do Luan. E ele já é aposentado, não luta mais, né, já é um senhorzinho. Ele fez uma luta de boxe promocional com o Whindersson Nunes, que é um dos youtubers mais famosos do mundo. Um dos maior número de inscritos no canal. Então, assim, você tinha um ex-campeão mundial, mas que ainda, né, tem uma forma física, contra um youtuber, que pode até gostar, pode até treinar, mas não está no nível desse cara. O que é que o Popó fez? Bateu, mas ele não nocauteou. E ele falou isso em entrevistas. Qual é a relação disso com isso? Né? Eu acho que a gente deve participar, como cientistas, dos debates. Mas desmerecer o nosso contra-argumentador talvez não ajude. Né? A gente pode massacrá-lo com os argumentos científicos, podemos. Mas talvez seja melhor trazê-lo para cá. Né? Ao invés de nocauteá-lo, trazê-lo para a discussão. Mostrar como a ciência vê de uma outra forma, como ela admite o contraditório. Né? Ótimo, se você acha que tem uma ciência melhor que a minha, presente. Se a sua for melhor, eu também vou me convencer e vou mudar de opinião.
Eu acho que é importante participar das brigas, né, saudáveis, sem nocautear, porque a gente tem as informações para isso. Mas vamos tentar, né, de outra forma. Bom, links, deixei todos os links aqui sobre essa questão de como mentir com gráficos, né? É bem legal esse material. E é isso. 27. Passei pouco, né? Não, 15 minutos. Meu Deus. Desculpa. Tá. Professor, Oi. Sobre isso que você colocou agora no final, né? Sobre a questão de se permitir o debate. Eu faço parte de uma página do Instagram, no Facebook e no Twitter também, de divulgação científica, chamado Ciência Brasileira de Qualidade. Tem tem algumas pessoas que são da pós-graduação e que divulgam trabalhos científicos de brasileiros. E lá, a gente sempre, principalmente no começo da pandemia, vinha pessoas anti-ciências debater lá, falar que estava errado, e tinha aqueles tio do WhatsApp, sabe? E era um exercício, assim, chamava o nosso pai Paulo Freire para ter paciência para poder abordar aquelas pessoas e discutir com elas, porque nem todo mundo tem contato com a ciência como a gente tem, e por mais que para a gente seja óbvio, para muitas pessoas não é. Então, é difícil, e a gente tem que fazer isso mesmo, e sem chegar nocauteando, né? Não é chegar jogando o pé na caixa dos peitos e falando assim, tá errado. Mas sim tentar mostrar, né? Através do debate. Essa página mesmo. Essa tá. Apareceu aqui um temporário, mas acho que se clicar funciona. Eu só não tenho muita paciência com terraplanista. Com o resto eu ainda confesso. Eu ia comentar isso agora. Cara, eu dei aula na universidade, velho. Na Unifax, por sinal, Léo. E tinha terraplanista lá. De engenharia, fazendo engenharia. Imagina. Como é que mas você eu sou aborda hipócrita, isso? né? Eu gosto de horóscopo, eu não posso falar muita coisa. Meus caras, Não, você ajuda também. vamos então, a próxima a gente conversa um pouquinho mais, vamos tentar. Depois eu mando e-mail para vocês, eu vou depois querer conversar um pouco com cada um. Bem, boa parte aqui são meus orientandos, então eu já converso com eles toda semana mesmo. Mas, né, o Luan, a Ellen, o Alex, então ver se a gente marca de conversar um pouquinho depois, deixa acumular mais disciplina, vocês terem mais dúvidas, e a gente pode conversar melhor, tá bom? Fiquem à vontade para me procurar, para tirar as dúvidas. Hoje à noite eu já subo o vídeo da aula de hoje, que eu vou parar a gravação daqui a pouco, e o vídeo de provocação para a próxima terça-feira, que são exercícios sobre regressão linear. Bom trabalho a todos e até a próxima.